saem dali os fariseus, reúnem-se, vão reunir-se, encontrar-se fora dali com os herodianos, que eram, aqui já diz, partidários de Herodes, eram os do partido do poder, os herodianos, como atualmente neste ano 10 do século XXI em Portugal, é como dizer, foram reunir-se com os do partido que está no poder, portanto, no caso os socialistas, que são todos de chuchar, não são de servir. E até algum membro deles que às vezes quer fazer alguma coisinha pouca, mas até no mesmo âmbito legal deles e tal, para ver se há menos corrupção, se isto não é assim tão às escancras, tão flagrante e com tanto tamanho, arrumam-no logo, porque não querem que se faça nada para combater. Então, se eles são os primeiros corruptos, se o Estado é o primeiro corrupto, é o pai dos corruptos, se o poder é o pai do corrupto, é o gerador dos corruptos, vai lá admitir que algum bem-intencionado, playando, bem-intencionado, começa a promover alguma iniciativa para acabar com aquilo. Não, isso era acabar com o Estado. À distância era acabar com o Estado. Então, foram-se reunir os fariseus, por isso é que vem que tamanho é um partido mais na linha ideológica da interpretação da lei. Estes eram os especialistas, os que hoje se diria os constitucionalistas, especialistas da lei, os que interpretam, vai para o Tribunal Constitucional, para ele aqueles juízes, seres humanos, mas que não parecem divinos, extraterrestres, decidirem, deliberarem se aquele decreto está segundo a lei constitucional, que é a lei fundamental de um país, de qualquer Estado, não é propriamente de um país, é do Estado. Se aquilo está de harmonia com a letra daquela lei, porque às vezes o próprio poder em exercício faz leis ou decretos-lei ou aprova leis no Parlamento que elas próprias estão flagrantemente contra a lei fundamental que é a Constituição. Quer dizer, estão eles próprios a não respeitar a própria Constituição que eles reconhecem e que aprovam e que às vezes alteram quando lhes convém, como agora já não querer alterar outra vez. E então vai para o Tribunal Constitucional, que são uns quantos eleitos, especiais, à parte, mas são seres humanos com as mesmas necessidades que eu e que vocês. Têm de comer, têm de beber, têm doenças, têm limitações, também se deixam influenciar por A, por B, por C, pelos outros interesses, ou pensam que são influência, nada aos atins, que vivem acima das realidades, que não andam ali, que não fazem parte do próprio poder, da mesma gamela, da mesma máfia. Mas pronto, é para salvar estas coisas, as aparências, para parecer que isto é um Estado de Direito. E lá vão para aqueles juízes do Tribunal Constitucional, que são os fariseus da hora, que vão analisar esta lei, pela interpretação que fizerem, a interpretação que fizerem faz lei. Era como nos fariseus. Ora, os fariseus, os que interpretavam oficialmente a lei, ao verem que Jesus fez uma interpretação totalmente nos antípodas da oficial, da deles, que era a oficial, o que é que fazem? Saem dali e vão reunir-se com os partidários de Herodes, com os membros do partido do poder. O Herodes é rei, ainda que sob o domínio do Império Romano, mas ele era um rei que, por sinal, na época,
se entendia muito bem com César de Roma. Estava de boas relações. É um judeu mais pró-romano, pró-império, do que pró-judeus. E, portanto, eles vão se entender que, aliás, não se podiam ver, precisamente porque os do partido do Herodes eram todos a favor da presença do Império Romano ali. Era bom ter o Império ali. O Império fazia coisas, abria estradas, fazia piscinas, criava, portanto, assim, serviços, porque explorava tanto os outros, podia fazer ali coisas também para ter as populações do seu lado, não serem tanto contra ele, e surgirem contra aquele poder. Para ter ares de ser bom. Então, vão se reunir com os herodianos que não os podem ver. Como vocês não os podem ver. Por acaso aqui, no Evangelho de Marcos, por 3 vezes em todo o Evangelho, por 3 vezes, se diz que os fariseus, partido dos fariseus, vão-se encontrar e combinar coisas contra Jesus com os de Herodes, com o partido de Herodes, o partido do poder. Por 3 vezes o Evangelho de Marcos fala deste conluio, desta aliança entre fariseus e herodianos. E essa é uma das razões de peso para dizer que o Evangelho de Marcos, vou fazer esta revelação agora, que o Evangelho de Marcos já circula, já é escrito e já circula, se calhar clandestinamente, entre o ano 41 e 44. 41, 42, 44. Entre 42 e 44. Porquê? Porque é o único que registra, e por 3 vezes, é o único dos 4, que registra, e por 3 vezes, que os fariseus se entenderam, foram combinar coisas contra Jesus com os herodianos. E então sabemos que o Evangelho, para o poder dizer assim e por 3 vezes, é porque o constata. É assim que está a acontecer na época em que quem está a escrever, escreve. Portanto, e como Herodes Agripa I foi rei da Judeia entre 41 e 44, cá está, o partido do poder entre 41 e 44 fazia aliança com os fariseus, e os fariseus faziam aliança com ele, porque eram próximos uns dos outros, entendiam-se bem. É o único período da história judaica em que fariseus e herodianos se entendem, porque de resto odeiam-se entre si, mas neste período entendem-se. Ora, se se entendem, e o Evangelho testemunha por 3 vezes este entendimento contra Jesus, é porque o Evangelho é escrito aí, nesse contexto. E é por isso que a tese que anda para aí a dizer que o Evangelho de Marcos também terá sido escrito ou imediatamente antes da destruição de Jerusalém, ou depois, portanto, antes do ano 70 um bocadinho, ou depois, começa a cair toda por terra. E este Evangelho é efetivamente o primeiro. Não só é o mais antigo dos 4, como será o primeiro escrito após a morte crucificada de Jesus, que acontece em abril do ano 30, e este Evangelho é escrito entre 42 e 44. Portanto, 12 anos, 14 anos depois da morte crucificada de Jesus. Isto é fundamental e importantíssimo para perceber toda a importância que o Evangelho de Marcos tem e dos dados que nos apresenta históricos sobre Jesus, para a gente apanhar Jesus em direto, quase em direto. O Jesus histórico, com as suas práticas, com os seus conflitos, com os seus duelos, que levam à morte crucificada, com os ódios todos que desencadeia. E este é o Jesus. Não o Cristo, claro. Já vamos.